Falando em direitos do consumidor, nós vamos agora te contar uma história de uma chapecoense que passou por uma situação, segundo ela, de constrangimento. Ela entrou em contato com a nossa equipe justamente para relatar esta história. Ela passou esse problema em um ônibus de transporte coletivo aqui de Chapecó. Para você entender do que nós estamos falando, Jair Correia, venha com a reclamação do povo aqui no ar. Esta senhora, que preferiu não se identificar, frequentemente usa a lotação. E numa dessas vezes, a desagradável surpresa. Entrei na catraca para passar e fiquei trancada na catraca. Não ia nem para frente nem para trás. Aí estava um fiscal junto dentro da lotação. Tentaram de tudo que é jeito para frente e para trás, mas não houve jeito, não consegui sair. Ela ainda contou para a nossa equipe que, apesar de estar presa na catraca, o ônibus fez todo o trajeto normalmente, até chegar aqui, no terminal. Chegando lá no terminal, chamaram um mecânico para conseguir me tirar dali de dentro. Levou mais ou menos uns 20 minutos até chegar o mecânico, né? E não conseguiram resolver o problema. O ônibus, então, precisou ser levado para a garagem. E eu, com todo esse tempo trancado dentro daquela catraca, né? Numa posição muito desconfortante e vexatória até, né? Todo mundo no terminal ficou olhando e se espichando para me olhar. E eu, cada vez mais, me senti humilhada nessa situação ali, né? Mais de 1 hora depois é que a senhora conseguiu sair. Mas ela disse que o constrangimento foi ainda maior quando chegou o proprietário da empresa. Ele me chega na porta e eu ainda dentro da lotação, assim com um ar de brabo e gritando. Que idade a senhora tem? Ele falou. Eu disse assim, mês que vem vou fazer 65. Aí ele me disse assim, tem cartão? Sim, tenho cartão. Eu disse para ele. Quem que tá reclamando? Anda de graça e reclamando? Mas de graça eu não tô andando. Eu não ando de graça, o cartão está sendo pago pela prefeitura, eu disse assim. Por causa disso, a senhora chamou a filha e contou o que havia acontecido. E a minha filha disse, eu quero ver o que o senhor desacatou a minha mãe, por que o senhor foi assim desrespeitoso com a minha mãe, Aí sim, ele montou em cima dela. Faltou só bater nela. Então, apesar de nós ser uma família pequena, eu e meus 2 filhos, a gente tem muita união. E os meus filhos não querem o meu mal. Então, a gente pede respeito. Diante dos fatos, a família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Reclamação séria desta senhora aí. Reclamação séria. A nossa produção entrou em contato com a Tiquim por nota. Eles informaram que todos os veículos são acessíveis dentro dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e que a empresa não vai se manifestar sobre o assunto. Também falamos com a Prefeitura de Chapecó. Eles disseram que a fiscalização é feita de forma rotineira, das 7 da manhã às 7 horas da noite por 2 fiscais e que quando os problemas são constatados, as empresas são notificadas pela Secretaria de Defesa do Cidadão e Mobilidade e orientada para que façam as adequações necessárias. A administração reforçou ainda que a população pode fazer as reclamações diretamente na Secretaria. O expediente lá é à tarde da 1 da tarde às 7 da noite e o telefone é o 3319-3700. São as participações do povo que nos chega através das redes sociais e todo cidadão tem direito de buscar a atenção quando ele acha que ele não foi atendido de forma correta num serviço. Se o serviço é oferecido ao cidadão, seja ele qual for, e ele acredita que não foi atendido da forma correta, ele tem direito. A nossa equipe foi conversar sobre esse caso com o promotor de justiça Eduardo Sense.
e ele atendeu aí a nossa equipe e falou sobre os direitos adquiridos. Vamos acompanhar o que diz o promotor a respeito desse fato. Põe no ar. Existem dezenas de leis a respeito da acessibilidade, normas técnicas a respeito do assunto, que tratam do direito da pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida. A pessoa com obesidade, a partir de certo nível, ela é considerada uma pessoa com mobilidade reduzida. E aí tem os direitos inerentes a essa condição. São assentos preferenciais, assentos com uma dimensão um pouco maior, enfim, facilidades que exigem que o corpo humano acaba exigindo para que seja definitivamente aceito na sociedade. Nessa situação, a legislação prevê consequências para o caso de descumprimento, mas nós temos conhecimento de que os ônibus da cidade de Chapecó, os ônibus do transporte coletivo urbano, estão todos adaptados de acordo com as normas de acessibilidade. Então, nesse aspecto, não há irregularidade. O que pode haver é algum tipo de má interpretação da norma no momento em que a pessoa faz uso. E isso, claro, deve ser orientado, deve ser objeto de orientação e de atuação das autoridades competentes.